Amigos e amigas, vamos direto ao ponto, porque hoje o assunto é quente. O Flamengo vem enfrentando uma situação no mínimo curiosa, para não dizer injusta. Depois de alguns episódios recentes, ficou evidente como existe um certo peso nas cobranças. Sobre o Mengão, algo que não se aplica da mesma forma a outros clubes? O Flamengo fez uma exigência financeira robusta em relação a um jogador envolvido numa negociação, e enquanto isso, o Atlético Mineiro já se movimenta nos bastidores em busca de reforços. Começando pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu uma vitória nos acréscimos, chegou a 19 pontos e reassumiu a liderança. Mas vamos ser sinceros, a forma como essa vitória foi tratada na mídia é muito diferente do que acontece quando o Flamengo vence. Quando o Flamengo ganha por 1-0, a enxurrada de críticas vem com tudo. Falam que o time jogou mal, que o técnico tem que cair, que nada presta. Já quando o Palmeiras vence pelo mesmo placar, é como se tivessem conquistado uma Copa do Mundo. Isso já virou rotina. Precisamos entender que essa disparidade de tratamento, principalmente em relação aos clubes de São Paulo, não é por acaso. Dentro da própria torcida do Flamengo cresce o coro pedindo mudanças na comissão técnica. E aí surge uma pergunta importante: quem viria para o lugar? Será que alguém que já passou pelo clube toparia voltar? E se a troca acontecer, mas o substituto não quiser assumir? São pontos que merecem reflexão. Sim, o trabalho atual tem suas falhas, demora nas substituições, decisões questionáveis, mas é inegável que existe uma campanha para desestabilizar a comissão técnica. E essa movimentação não parte só da arquibancada, vem também de dentro do clube. Antigamente a escalação era segredo até momentos antes do jogo. Agora basta um tropeço para começar a vazar informação de tudo quanto é lado. O Flamengo ganha um jogo, mas a narrativa já é de crise. Enquanto isso, o Palmeiras vem se jogando mal e o técnico é tratado como ídolo, até cotado para a seleção. 2 pesos, 2 medidas. A verdade é que o Palmeiras já venceu partidas jogando um futebol sofrível e foi exaltado. Com o Flamengo, qualquer vitória apertada é motivo para cornetagem. Precisamos, como torcedores, ter essa percepção. Reconhecer as vitórias e cobrar quando realmente for necessário. Se o time perde ou empata, claro que a crítica precisa acontecer. Um clube que investe tanto não pode ficar fora da fase de grupos da Libertadores. Mas ao vencer essa vitória deve ser celebrada como deve ser. Vimos o Palmeiras ganhar por 1-0 e parecia que tinham levado um título para casa. E convenhamos, falar de Palmeiras e Mundial na mesma frase chega a ser engraçado. Com essa vitória, eles voltaram para a liderança, deixando o Flamengo em segundo. E é justamente nessas horas que eu pergunto: qual é a sua opinião sobre o trabalho do Felipe Luiz? O que vocês estão achando do desempenho dele? À frente do time vale a pena refletir e compartilhar? Indo para Minas Gerais, o Atlético Mineiro está de olho em Matheus Gonçalves. Informações dão conta de que o clube já entrou em contato com os representantes do jogador. A proposta salarial foi bem recebida. E agora o staff do atleta aguarda uma definição na janela de transferências. Matheus Gonçalves teve uma passagem sem muito brilho pelo Flamengo, depois foi para o Red Bull Bragantino, onde até fez algumas boas partidas, mas não convenceu a diretoria a comprar seus direitos. Com isso, retornou ao Flamengo, mas tem sido pouco utilizado. A torcida pede mais chances para o jogador, mas essas oportunidades não estão vindo. Sabendo disso, os representantes do atleta já se movimentam para buscar uma nova casa, onde ele possa ter mais minutos em campo. O Atlético Mineiro, percebendo essa situação, começou conversas para entender as condições de um possível negócio com o Flamengo. E essa não é a única movimentação do mercado envolvendo o rubro-negro. Outro nome que entrou em pauta foi o de Luiz Araújo. Na semana passada surgiu a informação de que Pedrinho do Cruzeiro manifestou interesse em levar o jogador para Belo Horizonte. Ele teria conversado nos bastidores demonstrando admiração por Luiz Araújo e vontade de tê-lo em seu time. Só que o Flamengo deixou claro para liberar o atleta que é 100 milhões de reais. Nada de trocas como sugeriu o Cruzeiro. O Flamengo quer vender simples assim. A situação de Luiz Araújo é ainda mais delicada porque ele já disputou 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele não poderia jogar por outra equipe na Série A nesta temporada, o que limita as opções de negociação no mercado interno. Essa mesma restrição se aplica a outros jogadores como o próprio Michael,
Cruzeiro, que está fora da Sul-Americana, não tem como inscrever esses atletas em competições internacionais, o que dificulta ainda mais as tratativas. O mercado está se fechando para muitos jogadores que atingiram esse limite de jogos e as negociações acabam emperrando. Com isso, a situação de Luiz Araújo se complica. O Flamengo mantém a pedida alta, enquanto o Cruzeiro buscava uma troca. Sem acordo, as conversas esfriaram. Agora o status da negociação é de pausa, sem avanços significativos. Enquanto isso, o Flamengo segue sua preparação para o próximo compromisso contra a LDU de Quito. O elenco já retornou aos treinos, ajustando os detalhes para essa partida decisiva. A expectativa é grande, afinal uma vitória pode recolocar o time em uma posição favorável no grupo. Esta semana é fundamental para buscar o entrosamento, corrigir falhas e garantir os 3 pontos. O momento é de união de foco total, porque a pressão, a gente sabe, não vai diminuir, mas cabe ao Flamengo responder dentro de campo, mostrando força e competência. E claro, cabe a nós, torcedores, enxergar além da narrativa fácil e apoiar o time rumo às vitórias. E já que estamos falando de bastidores quentes, não dá para ignorar a movimentação cada vez mais intensa em relação a outros jogadores do Flamengo. A realidade é que enquanto a imprensa prefere focar apenas nos problemas e nas críticas por trás das cortinas, o mercado segue fervendo. Um exemplo claro disso é a situação de Cebolinha, que também vem sendo especulado em possíveis saídas. Só que diferente de outros nomes, a questão do Cebolinha é ainda mais complicada porque, além do fator técnico, existe uma expectativa muito alta em cima dele. Afinal, foi uma contratação pesada de impacto e a torcida naturalmente esperava muito mais. Mesmo assim, até agora, ele não conseguiu se firmar como peça-chave, o que abre margem para especulações sobre uma possível negociação futura. Só que a cada rodada do Campeonato Brasileiro, essas possibilidades vão ficando mais difíceis. Por quê? Porque a regra das 7 partidas impede que muitos desses atletas atuem por outros clubes da Série A após alcançarem esse limite. Com isso, o leque de opções diminui e a janela internacional passa a ser a única alternativa viável para quem ainda quer se movimentar. Mas até nisso, o Flamengo se posiciona de maneira firme, não quer se desfazer de peças importantes por valores abaixo do que considera justo. E está certo. O mercado tem suas particularidades, mas desvalorizar patrimônio não é o caminho. E é aqui que entra um ponto crucial que muita gente parece esquecer: existe um jogo de interesses muito forte nos bastidores. Quando se cria um clima de instabilidade em torno do Flamengo, quando a imprensa insiste em bater sempre nos mesmos pontos, existe um objetivo por trás. Seja para forçar mudanças, seja para influenciar negociações ou até mesmo para favorecer adversários diretos. Não é teoria da conspiração, é observação dos fatos. Basta olhar a diferença de tratamento que outros clubes recebem quando enfrentam situações parecidas. O Palmeiras, por exemplo, pode vencer jogando mal, pode passar por momentos ruins, mas a abordagem é completamente diferente. Lá os problemas são minimizados, as vitórias são endeusadas. No Flamengo, a balança pesa sempre para o lado da crise. E não é só a imprensa, viu? Dentro do próprio clube, existem movimentos que colaboram para essa atmosfera pesada. Vazam informações, jogam lenha na fogueira, tudo para desestabilizar quem está no comando. Isso ficou muito claro recentemente, quando começaram a surgir notícias sobre possíveis substitutos para o técnico. Nomes de ex-treinadores e especulações sem fundamento, tudo para criar aquela sensação de que uma troca é inevitável. Mas é importante lembrar, trocar técnico no meio da temporada é uma decisão arriscada. Pode funcionar, claro, mas também pode jogar por terra o planejamento de meses. Outro ponto que precisa ser analisado com mais calma é o impacto das redes sociais nessa dinâmica. Hoje, uma simples postagem, um comentário fora de contexto, pode virar um escândalo em minutos. E o Flamengo, por ser o gigante que é, acaba sempre no centro desse furacão. É claro que a torcida tem todo o direito de cobrar, de exigir melhores resultados, mas é preciso discernimento para não embarcar em narrativas plantadas que visam muito mais desestabilizar do que realmente ajudar o clube a evoluir. Enquanto isso, no campo a equipe segue trabalhando. A preparação para o confronto contra a LDU de Quito está a todo vapor.
Será um jogo decisivo daqueles que podem mudar o rumo da temporada. Uma vitória recoloca o Flamengo em uma posição de destaque, mantém viva a esperança na Libertadores e, acima de tudo, traz um pouco de paz em meio ao turbilhão de críticas. Mas para isso é fundamental que todos estejam focados da comissão técnica aos jogadores. Falando em Libertadores, é interessante observar como os adversários diretos do Flamengo lidam com situações semelhantes. Quando um time como o Palmeiras ou o Atlético Mineiro enfrenta dificuldades no torneio continental, a abordagem da mídia é sempre mais branda. Se perdem foi por detalhe, se empatam foi porque o adversário era forte. Mas quando o Flamengo tropeça, a narrativa é de catástrofe. Essa diferença de tratamento influencia diretamente a percepção do torcedor e cria uma pressão desnecessária sobre o elenco. Agora, voltando à questão do mercado, é inevitável mencionar o nome de Michael. O jogador que tem uma identificação forte com a torcida volta e meia é especulado em um possível retorno. No entanto, a situação financeira e as exigências de negociação tornam essa possibilidade bastante remota no momento. Ainda assim, o interesse existe e o Flamengo monitora de longe sem se precipitar. Afinal, trazer reforços é importante, mas fazer isso de forma responsável é ainda mais. Por outro lado, a questão de Luiz Araújo segue emperrada. O Cruzeiro fez uma sondagem e tentou envolver jogadores em uma troca, mas esbarrou na pedida alta do Flamengo. E convenhamos, 100 milhões de reais é um valor considerável, mas reflete o investimento feito pelo clube e o potencial do jogador. Ceder a pressão e aceitar propostas abaixo do mercado seria um erro estratégico. O Flamengo tem plena consciência de que precisa valorizar seu elenco e não agir no desespero. O cenário atual é esse: um Flamengo pressionado externamente, mas que segue firme internamente. O elenco está focado nos objetivos da temporada, a comissão técnica trabalha para corrigir as falhas e a diretoria mantém uma postura de cautela nas negociações. Não é hora de pânico, é hora de equilíbrio, de inteligência. Os desafios são grandes, mas a capacidade do clube de superá-los também é. E a torcida, como sempre, tem um papel fundamental nesse processo. Apoiar nas vitórias, cobrar nas derrotas, mas sempre com a consciência de que nem tudo que se ouve ou se lê reflete a realidade. O Flamengo é gigante, incomoda muita gente e por isso será sempre alvo de críticas. Mas cabe a nós separar o que é fato do que é narrativa interessada. Nos próximos dias, a expectativa é que novas movimentações aconteçam nos bastidores. O Atlético Mineiro deve formalizar uma proposta por Matheus Gonçalves, enquanto outros clubes monitoram a situação de jogadores como Cebolinha e Luiz Araújo. Mas uma coisa é certa: o Flamengo não vai abrir mão de suas peças por valores que não condizem com a realidade do mercado. E enquanto isso, o foco segue no campo. Cada jogo é uma batalha, cada ponto conquistado é precioso. A partida contra a LDU será mais do que um simples confronto pela Libertadores. Será uma oportunidade de mostrar força, de calar os críticos e de reafirmar a grandeza do Flamengo. É nesses momentos que o time precisa se superar que a união entre jogadores, comissão técnica e torcida se torna ainda mais importante. A temporada ainda está longe do fim. Muita coisa pode acontecer, muitas voltas podem ser dadas, mas para que o Flamengo alcance seus objetivos, é essencial que o trabalho seja mantido com seriedade, que as decisões sejam tomadas com base em planejamento e não em pressões externas. O caminho não será fácil, mas a história do Flamengo é feita justamente de superar adversidades, de virar jogos impossíveis, de calar críticos quando ninguém acreditava. Por isso, mais do que nunca, é hora de acreditar, de apoiar, de entender que as vitórias suadas também têm seu valor. Nem sempre será goleada, nem sempre será espetáculo, mas cada ponto somado é uma construção para algo maior. O campeonato brasileiro é uma maratona, a Libertadores exige foco e superação. E o Flamengo tem todas as condições de brigar pelos títulos. A pressão vai continuar, os ataques vão seguir, mas cabe ao Flamengo responder da melhor forma dentro de campo, com resultados, com raça, com a paixão que sempre caracterizou esse clube. E nós, torcedores, temos o dever de não cair em armadilhas, de enxergar além das manchetes sensacionalistas, de apoiar nosso time com inteligência e coração.
A história do Flamengo não se construiu com facilidade, foi sempre na base da luta, da superação do grito da arquibancada que empurra o time para a vitória, e é assim que precisa ser agora. União, foco e, acima de tudo, confiança. O Flamengo é gigante, e gigante nunca se rende. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Em uma declaração que causou repercussão nas redes sociais e nos bastidores do futebol, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, revelou uma situação delicada envolvendo o ambiente interno da equipe. Durante uma coletiva de imprensa após a derrota do Flamengo para o Palmeiras, Filipe foi questionado sobre o desempenho da equipe e, sem hesitar, fez uma acusação grave. O treinador afirmou que há jogadores dentro do elenco que estão contaminando o grupo, sugerindo que atitudes ou comportamentos de algumas figuras do elenco estariam prejudicando o clima no vestiário e o rendimento do time. Há jogadores no elenco que de alguma forma estão contaminando o grupo. Isso é algo que precisa ser tratado internamente, declarou Filipe, em tom de preocupação. A fala do treinador, embora sem identificar nomes específicos, deixou claro que a relação entre os atletas e a comissão técnica precisa de ajustes e uma análise mais profunda para que o time volte a encontrar seu caminho nas competições. A situação levantada por Filipe Luís pode ser vista como uma tentativa de alertar para possíveis problemas de comportamento ou até mesmo de falta de comprometimento dentro do elenco, o que é um fator que pode afetar diretamente o desempenho de qualquer equipe, principalmente em um clube de alta pressão como o Flamengo. A acusação veio em um momento em que o time carioca vive um desempenho abaixo das expectativas e está sob forte cobrança da torcida, que ainda não engoliu a eliminação precoce na Libertadores e a oscilação no Campeonato Brasileiro. Importante destacar que, em clubes grandes, o vestiário é um dos pontos mais delicados, sendo muitas vezes mais influente do que a própria tática. Quando há desentendimentos, falta de união ou problemas de comportamento, a pressão externa acaba refletindo no desempenho em campo. Para Filipe Luís, a prioridade é resolver essas questões internas para que o time se recomponha rapidamente e retome sua força na temporada. Porém, o treinador também não descartou a necessidade de mudanças no elenco. A postura de alguns jogadores e as suas atitudes dentro e fora de campo podem sim ser um fator determinante para o desempenho da equipe. Com isso, a comissão técnica pode tomar medidas mais enérgicas, seja com conversas individuais ou até com possíveis saídas de atletas que não estejam alinhados com os objetivos do grupo, embora o discurso de Filipe Luís tenha gerado um certo desconforto. Ele mostrou coragem ao expor uma situação interna que provavelmente vinha sendo debatida de forma mais reservada dentro do clube. Agora, com a situação exposta, cabe ao elenco se unir e ao treinador tomar as decisões corretas para resolver esse impasse, que, se não solucionado, pode afetar de forma irreversível o futuro do Flamengo na temporada. A torcida rubro-negra, que vive a ansiedade de ver o time novamente disputando títulos importantes, espera que o Flamengo volte a se encontrar, não apenas na parte tática, mas também na parte psicológica e emocional. A declaração de Filipe Luís, embora polêmica, traz à tona a necessidade urgente de um bom ambiente de trabalho, um fator essencial para qualquer equipe que deseja conquistar grandes resultados. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!